Oi, todo mundo, bem-vindos ao Bleach Talk. A gente está aqui com a Pamela, que ela é a criadora da Ruiva Flor. E você poderia falar um pouquinho sobre a sua, as suas roupas, o que você faz, como você começou? Bom dia, prazer em conhecê-las. Então, roupas é um sonho muito antigo, sempre gostei. Desde que morava em São Domingos ainda, quando a avó costurava. Então, a gente sempre teve nesse meio. Minha mãe é formada em artes, pós-graduada em moda. E eu sempre gostei muito disso. E aí a pandemia veio, e fez a gente se reinventar, né? Que eu estava trabalhando numa vaga temporária, numa empresa, para sair de outra no início do ano, e acabou que não tivemos a efetivação do contrato por causa da pandemia. E aí veio como agora é a hora de colocar em prática. Então, por enquanto eu vendo tricô, não é a minha marca ainda, não é eu que desenvolvo, mas eu revendo tricô, só feminino, com qualidade, eu pesquiso bastante, então tem muitas coisas que eu também estou aprendendo, e aí a gente está tentando ainda desenvolver o consumo maior, porque aqui na nossa região sul é muito pouco conhecido. Tanto que ainda tem gente que me pede, mas existe roupa de tricô de verão? Sim, existe. Por exemplo, né? A blusinha é uma peça de tricô e é de verão. E o que te inspirou a seguir essa linha diferenciada? Por que o tricô? Porque eu acho que traz muita história junto com o tricô. O tricô é muito antigo, né? E principalmente quando ele começou, ele era um processo todo manual. Hoje ele é todo maquinário. Poucas pessoas ainda usam as agulhas e fazem o tricô, os pontos, enfim. Mas o tricô começou com as mulheres esperando seus maridos voltarem de caça, de guerra, e elas se reuniam todas para tricotar para esperar os maridos. Então ele traz já a força da mulher junto, né? E aí foi por isso que eu optei pelo tricô. E aí, porque ele me traz muitas coisas boas, né? Que eu gosto de elegância, versatilidade. Ele é uma peça que sempre atemporal, independente de como seja a peça, enfim. E ele traz muita feminilidade, ele traz muita força. É por isso que, por enquanto, eu gosto do tricô. Pamela, e antes de você trabalhar com isso, o que você fazia assim que te levou a iniciar esse seu novo negócio? Eu trabalhava com banco, eu trabalhava dentro de instituição financeira, mas com seguro. 12 anos já de mercado, entre o mercado segurador, que é da parte securitária, e a parte de banco, né, a parte bancária. Era o que eu achava que eu gostava, mas não. São coisas, são rotinas muito pesadas. Então, 100% pressão, muita correria, meta, 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 e a gente deixa de ser um pouco humano, né? Então a gente vira robozinhos, e eu não estava mais dando conta. Adorava trabalhar, sempre trabalhei muito feliz, mas não era mais aquilo que eu queria para mim. Não que eu não conseguisse, enfim, mas eu priorizei a saúde mental. E aí a pandemia me forçou a só colocar em prática o plano que eu já tinha há muitos anos, né? Então, tô com a cara e a coragem por enquanto. Começamos sem investimento. Atualmente eu tenho a loja em casa, que é 100% online, então só faço entregas, não tem, devido à Covid também, né? Não tenho como liberar condicional, provar, enfim. E mais a pandemia mesmo que me forçou a só colocar o que eu queria já há muito tempo.
eu acho que o importante é justamente isso que você disse, se reinventar e fazer algo que a gente busque realmente para a nossa vida, né? Acho que É, isso que faz toda a diferença e por isso é tão bom ouvir você falar sobre isso que inspira a gente a saber que mudar é necessário. E se for mudar para algo que nos agregue ainda mais, nossa, melhor ainda. eu sempre eu não consigo não me doar 100% no que eu faço sempre, né? Então, só eu me doava, me doava, me doava e acabava me cansando, não esperando trocas, né? Mas, por exemplo, outra coisa que me impulsionou, e eu já comentei com a Vi, é que eu queria liberdade. Eu quero, por exemplo, poder trabalhar arrumada, poder me vestir da forma que eu quiser, sem ter que escutar. Ah, hoje você está vendendo consórcio porque você está de saia. Ah, que gostosa que você está hoje. Isso de gestores, né? Em ambientes de trabalho. Então, eu já passei por coisas bem pesadas, né? Em instituições, nas bancárias ali, e que foi muito desagradável, que eu denunciei da primeira vez e nada aconteceu, a pessoa está lá até hoje. A pessoa me disse que eu ia que eu ia concluir o meu estágio e teria uma vaga dependendo do que eu fosse dar para ela. Não estou lá, né? Felizmente, não estou lá. Saí, encerrei meu estágio. Depois disso também tiveram outros episódios e a mulher continua sofrendo com isso. Hoje a gente ganha uma vaga num cargo bom ou numa instituição boa se você é bonita, se você é gostosa, se você fica com a boca calada, né? Então já não é mais o meu caso, não tenho mais paciência para isso, e aí falei, é só mais um empurrão, né? Não foram por esses motivos, porque no meu último trabalho não foi efetivado, que não tive problema também, mas trazendo uma carga muito grande, eu falei, não, vou colocar a cara e a coragem, né? Já sabia que nos primeiros meses não seria fácil, não está sendo, porque eu não consigo me manter uma casa, um casamento, enfim, só com a renda que vem da loja, né? Então, eu trabalho fora hoje, há um mês, com uma mulher empreendedora também, super conhecida, que é a Daisy Fopa, e ela também passa por muitas coisas, porque tem um corpão, porque é malhada, porque vai pra academia. As pessoas pedem se ela quer fazer programa também, e ela tem só uma marca de biquínis, né? E aí a gente acaba tendo essas coisas chatas durante toda a trajetória, né? E aí isso também me impulsionou, porque eu não consigo. E aí também eu já tive que ouvir que a culpa dos assédios era minha, porque eu dava bola. Eu não entendo o dar bola, né? Se eu estou fazendo o meu papel, se eu estou desenvolvendo o meu trabalho, e eu não posso deixar de simplesmente pegar e dizer assim, eu não quero mais olhar para sua cara hoje, você é meu chefe, mas eu não quero. Eu preciso conversar contigo. Chamava no WhatsApp e aí acabava ouvindo, mas a culpa é tua. A culpa é tua por ser assediada. Oi? E aí, então, eu acabei me cansando realmente, assim, muito, muito, muito. E aí falei, não, vou fazer por mim, vou fazer como eu quero, quando eu quero e deu, sabe? Não vou mais ficar ouvindo de homens ou, enfim, essas coisas. Eu acho uma extrema falta de profissionalismo quando pessoas superiores que já estão no cargo que eles estão, eles sabem as responsabilidades que eles têm, ainda mais homens, e continuam com essas ideias, continuam tendo essas atitudes. Eu acho que como pessoa que você tem um poder grande, eu acho que você tem que mostrar, você tem que ser o exemplo pro resto e não fazer esse tipo de coisa. Acho que ainda mais em lugares que são muito frequentados por mulheres, como banco, todo mundo vai em banco, sabe? Eu acho que o respeito é o mínimo que tem que ter em uma instituição que se diz respeitosa ou que se diz confiável, né? Porque você, para entrar no banco, você precisa confiar no banco.
como é que você vai confiar em lugar que não dá respeito aos próprios funcionários? Então, Aí até entra uma questão que eu também já ouvi, dizendo, mas é o regionalismo, mas é porque aqui o pessoal costuma ceder. Eu não costumo ceder. Eu não tenho relacionamentos antiéticos ou antiprofissionais. Eu nunca cheguei para um homem, por exemplo, e eu disse, nossa, que gato que você tá hoje. Nossa, que gostoso que você tá hoje. Então, eu não quero que façam isso comigo. Sempre me vesti de forma. Como é que me fugiu a palavra? Sempre me vesti de forma adequada para trabalhar, porque era me exigido, né? Que eu trabalhasse formal, mas que eu usasse um saltinho ou que eu usasse uma saia. Sempre trabalhei de saia com camisa social e a gente pode até buscar fotos que eu devo ter, sempre de forma que o meu corpo não fosse o primeiro lugar. E aí as pessoas dizem, mas você é bonita, você vai ser assediada mesmo. Não, eu não quero, eu não autorizei isso, né? E não é só dentro do trabalho, a gente sofre muito a vida toda. Esses dias, semana passada, eu falei, que bom trabalhar de vestido e não ser assediada. Falei pro meu esposo sair de casa. Na rua, indo pro trabalho, um cara passa e do nada diz assim, nossa, que gostosa, chuparia a noite inteira. Então, é constrangedor, é chato, não só dentro do trabalho. Eu acho que, assim, muitas pessoas a gente sabe que não levam a sério essa Não. questão de assédio. Só que quando você passa, não, às vezes eu não sei, eu acho que algumas pessoas pensam que é um elogio, não é? Você se sente vulnerável. E ainda mais no ambiente de trabalho, que você precisa respeitar a pessoa que te colocou em uma posição desconfortável, então você não pode falar, e esse é o maior problema. Eu acho que é a vulnerabilidade que coloca as mulheres. Muita gente diz, mas eu só fiquei elogiando, mas eu não pedi um elogio desse. Me elogia e diz assim, obrigada por ter atingido a meta, você foi foda no atingir a meta. Dá um elogio profissional. E não, você é gata. Né? Eu não pedi para ser chamada de gata dentro do meu trabalho. Quem me chama de gata é o meu marido, né? O nosso namorado, a pessoa que a gente permite que faça isso, que a gente convive. Fora disso, não. Uhum. Dá para perceber que hoje as pessoas colocam a beleza, o corpo, antes da capacidade da pessoa. Sim. Tipo, eles não estão julgando a gente se a gente está construindo alguma coisa, se está bem feito, se está mal feito. Não. Eles julgam antes, igual você falou, a nossa roupa, o corpo. E não é tem muitas pessoas que, infelizmente, aceitam isso por medo, né? Por ter pessoas por perto que dizem que a culpa é da gente. Então, só tô falando por mim, né? Gera uma situação constrangedora que anos atrás aconteceu comigo de ouvir dizer assim, mas a culpa é tua. Mas a culpa é tua porque tu vai de saia. Oi. Né? E eu vi de dentro de casa isso. Então, muitas pessoas têm medo porque não pode contar para a pessoa que confiou, que confia, que convive, e também não pode denunciar porque nada vai acontecer e ela ainda tem medo de perder o emprego que ela precisa. Então, infelizmente, muitas mulheres, muitas pessoas estão ali dentro, aceitam isso, concordam com isso, e por isso que as coisas continuam acontecendo, né? E dentro de todas as instituições existem um canal de denúncia que dizem que é confidencial. Eu denunciei, nada aconteceu. Eu só não mandei provas porque eu não localizei. Mas o meu pai, por exemplo, tem tudo na nuvem, tem prints, tem coisa. A gente só não localizou, mas nós temos. Aí eu falei que eu tinha.
Não foi levado a sério. A pessoa tá lá subindo de cargo, mandando outras pessoas embora. Mulheres. E aí? Foi uma mulher muito corajosa em denunciar, porque, igual você falou, tem muitas mulheres que têm medo, tanto no próprio perder o emprego, porque elas dependem daquilo. E, infelizmente, é o chefe que tá ali, que não tem o mínimo respeito com essa mulher. Mas eu E só perdi o medo porque eu encontrei. Eu sempre pude contar com o meu pai e minha mãe nesse sentido, né? Eles sempre defenderam, sempre fomos uma família aberta, enfim. Mas eu também pude contar. Hoje eu sou casada, né? E eu só pude botar para fora porque eu pude confiar na pessoa que eu convivo. Então, por exemplo, o meu marido sempre apoiou, sempre entendeu, nunca falou, a culpa é tua. Porque ele entende isso. Então, quando a gente é amparada, quando a gente tem apoio, fica muito mais fácil. Né? Quando a gente se sente defendida, apoiada, fica muito mais fácil. E não só dizer, mas a culpa é tua. Esquece, vai trabalhar porque tu precisa do emprego. Releva, não foi nada demais. Né? Eu fui agarrada dentro da instituição bancária. Eu fui pega em lugares que não tinham câmera e a pessoa me abraçar e dizer bom dia, me dar um beijo no rosto sem a minha autorização. E aí? Eu ia provar como? Minha palavra contra um gestor? Eu acho que hoje em dia tem cada vez, infelizmente, tem vários casos ainda que acontecem. Você vê nas redes sociais, você vê nas notícias de pessoas que, ainda mais, muitas crianças ainda, elas são, na própria casa, elas são assediadas, elas são abusadas, e elas falam e os pais não fazem nada. Ou, por exemplo, acontece com o pai e ela fala pra mãe, e a mãe diz que a culpa é dela ainda, porque você está andando com essa roupa pela casa ou alguma coisa assim. Eu acho que as pessoas com essa mentalidade, elas sempre tentam culpar a outra pessoa e tentar tirar da situação, tirar da visão de que a culpa é realmente da pessoa que fez isso, que assediou, que violentou a outra. É uma situação muito complicada, porque parece que a gente está um retrogresso, assim, cada vez maior. E infelizmente né? E eu também penso que, assim, igual você falou, você decidiu denunciar, nada aconteceu, mas você denunciou. E eu acho que é isso que tem que acontecer, porque no momento que muitas pessoas denunciam, no momento que muitas pessoas sabem que isso está acontecendo, talvez algo passe a acontecer. Talvez, infelizmente, com uma pessoa, com 3, 4, nada aconteceu. Mas a gente está construindo um processo para que no futuro possa ser efetivo. Eu penso que a minha parte eu fiz, né? A minha parte eu fiz. E para outras pessoas que me pediram, colegas, porque eu comentei com colegas, mulheres dentro né, anos atrás, quando aconteceu esse fato, e elas me falaram assim, mas isso não é só contigo, isso acontece com todas. Isso quando tem festa do banco, ele pega as gurias. Então, por que continua? Porque tem gente que cede, tem gente que aceita, né? E aceita por quê? Porque quer. Porque não tem empatia, porque não respeita o seu próprio cônjuge, né? Porque isso acontece muito entre pessoas casadas dentro de instituições. Então, eu acho que não se resolve assim. Eu acho que se você não tá feliz com o teu casamento, você segue a tua vida. Não tá feliz com o teu relacionamento, segue a tua vida. Mas não deixa que alguém venha e te dê carinho, enfim, e aí transforma a relação profissional em pessoal e cada vez mais a gente vai ter problema. Cada vez mais eles vão pensar que eles podem, porque a Pamela aceitou e a Laura não aceitou. Mas sempre vai ter uma Pamela, entende? Um exemplo. Não é assim. Não é assim. E eu acho que é muito difícil a gente julgar quem não denuncia, porque eu passei por isso. Eu denunciei depois de 1 ano.
né? Depois que eu saí da instituição, que graças a Deus eu não dei nada para ficar lá, então hoje tô seguindo minha vida. Mas a gente fica com muito medo. E dar o primeiro passo, a primeira vez, não é fácil. Eu não me sinto confortável, por exemplo. Poxa, aconteceu com uma vez em uma instituição, aí troquei de instituição, fui para outra, na outra aconteceu também. Eu me sinto meio como culpada. Já me senti, hoje não mais. Poxa, mas eu tive isso na primeira instituição e eu tô tendo isso agora de novo. Será que a culpa não é minha? Não, a culpa não é minha. E aí, quando eu entendi que a culpa não era minha, eu passei a enfrentar. Imprimir relatórios, que a gente também tinha canais de, como se fosse MSN, como se fosse um WhatsApp dentro da instituição, para ficar mais fácil contatos. E eu passei a printar tudo, sabe? Passei a ser aquela pessoa assim que as pessoas tinham medo de falar qualquer coisa porque sabiam que eu dava print, porque eu fazia questão de dizer que eu tinha tudo gravado, que eu tinha tudo salvo, enfim. E aí, tanto que eu cheguei e eu peitei uma pessoa porque eu não gostava das brincadeiras. Eu não estava lá trabalhando para pedir elogio se eu era bonita, se eu não era, ou não. Eu pedi um favor, se você quiser fazer, você faz, mas não porque eu sou bonita, ou porque eu sou feia, ou porque eu sou isso ou aquilo. E aí eu passei a encarar de frente, passei a questionar e dizer, olha, tá aqui, tá na câmera tal, tô falando para ti, tô te avisando. Esse é um aviso. Se vier a acontecer de novo, a conversa vai ser diferente. Vai ser com a polícia, vai ser com a instituição e vai ser com o processo administrativo, né? E aí deu uma sossegada por um tempo, mas mesmo assim as pessoas não levam a sério. Cansei, vi que eu não teria respeito, dentre outras coisas que aconteceram, e saí. Saí, fui para uma vaga temporária, onde, graças a Deus, fui muito bem tratada. O meu gestor nunca fez nada comigo, nunca falou uma palavra. É o melhor gestor que eu já tive na vida. Então, existem homens, sim, que são profissionais, que vão te ensinar, que vão promover a tua carreira, que vão te educar, que vão te lapidar, mas sem colocar a tua beleza em primeiro lugar, sem colocar o teu corpo em primeiro lugar e colocar, sim, a tua capacidade. E a pandemia foi muito boa nisso para mim, porque eu passei a conhecer o home office também. E dentro do home office da HDI, que fiquei em casa, né, foi minha vaga temporária, as pessoas não têm como ver o meu corpo. Então, elas conheceram o meu trabalho. E isso foi muito bom, foi muito positivo. De dizer assim, de chegar no final do dia e o gestor ligar e dizer: ai, Pamela, muito obrigada pela tua doação, por ter feito tudo isso e tal. Então, isso para mim não tem preço. Eu sempre quis ser reconhecida como uma pessoa profissional. O profissional, para mim, sempre valeu muito mais do que a beleza. E tive isso por pouco tempo, né? Mas foi muito gratificante. E aí eu comecei a pensar: poxa, por que eu faço tanto pelos outros e eu não vou fazer para mim? Por que eu preciso ficar nesse ponto? Por que eu preciso ficar me humilhando? Por que eu preciso passar por situações constrangedoras? E, né? E aí estamos aqui, buscando nosso espaço, buscando nossa defesa entre mulheres, né? Porque eu tive uma família que me ensinou isso, e principalmente minha mãe, né? Então a gente sempre se defende, sempre vai brigar pelo nosso espaço e sempre vai ser reconhecida como devemos ser reconhecidas. Uma história muito inspiradora, porque realmente você saiu de um ciclo que não estava te fazendo bem, que a culpa não era sua, todo mundo sabe, mas você foi atrás, você mudou e agora se sente uma pessoa totalmente renovada e bem com o seu trabalho. E que mensagem você deixaria para outras mulheres que também buscam essa mudança, sair desse ciclo de violência? Primeiro eu digo para começar a se olhar, não se culpar, porque a culpa não é sua. A culpa não é da gente, a culpa não é da mulher, a culpa não é nossa. E eu diria para, em primeiro lugar, não se culpar. Em primeiro lugar, buscar alguém que você confie para dar o primeiro passo.
né? E se você não tiver apoio, faz assim mesmo, porque uma coisa vai levar a outra, uma coisa vai embolar a outra, e aí a gente não vai conseguir sair desse ciclo vicioso, porque é um ciclo vicioso, né? Ele é um ciclo que é um looping. Então, você permite hoje, você diz, mas foi só um elogio, eu não vou denunciar hoje porque foi só uma coisa fútil. Amanhã vai se repetir essa mesma coisa, vai chegar num ponto que vai virar uma bola de neve, e aí você vai se sentir culpado e você vai ter que sair porque não dá mais conta psicologicamente, né? Então, eu diria, em primeiro lugar, não se culpem. Em segundo lugar, que a gente é muito mais do que só uma mulherzinha, só um rosto bonito. Nós não somos mulherzinhas. Nem quando é pequena, nem quando é grande, nem... Não, nós somos mulheres, nós temos a mesma capacidade profissional, nós somos muito melhores do que homens em algumas coisas, em algumas tarefas. Isso eu posso afirmar. Nós somos muito mais fortes do que homens, porque a gente sabe ouvir não com muito mais facilidade do que homens. E a gente se reinventa com muito mais facilidade. Então, eu diria para as pessoas não ficar segurando e tomar uma atitude, por mais difícil que seja. Mas quando a gente decide tomar a primeira atitude, ninguém mais para, ninguém mais te barra. E aí a gente passa a enfrentar, a gente passa a mostrar a nossa capacidade profissional, e quanto mais a gente mostra a nossa capacidade profissional, mais respeitada nós somos. Então, meu recado seria esse, e nunca desistir do sonho, né? Não é fácil, não é de hoje para amanhã, mas aos poucos, com intensidade, com dedicação, com ação, a gente consegue chegar lá. E falando um pouquinho sobre o seu trabalho atual, né, que então veio depois de toda essa história, que então eu diria que realmente uma loja de reinvenção mesmo, né, de inspiração. Então, fala pra gente como que a gente encontra a sua loja, como que faz para entrar em contato contigo. Então, a loja hoje ela é 100% online, por enquanto, né? Primeiro lugar pela pandemia. Em segundo, porque eu trabalho com peças muito delicadas. Então, no sul do Brasil, principalmente, eu acho que isso em todo lugar, as mulheres hoje não cuidam mais das coisas. Então, eu não posso deixar uma pessoa chegar maquiada e provar uma peça delicada e transpassar a maquiagem para a peça, porque isso para mim é perda. Então, eu prefiro deixar de vender do que perder a peça. Por isso, nesse momento, até que a pandemia passe, até que eu consiga ter uma condição financeira também melhor, né? Então, por enquanto, ela é só 100% online, somente pelo Instagram, as vendas. Aí no Instagram eu consigo atender por direct, né? Se precisar, eu passo o WhatsApp, passo o meu WhatsApp, e aí a gente vai conversando. E aí tem o site, eu estou com o site no ar, mas eu não estou divulgando porque eu ainda não consegui colocar a integração de plataforma de pagamento. Então, nesse momento, só Instagram, consigo passar foto de peças. Estou tentando ser ativa no Instagram, estou tentando perder a vergonha, porque não parece, mas eu tenho vergonha de mim mesma, que é uma coisa que a gente vai quebrar. 2021 eu tenho certeza que vou mudar. E aí agora também buscando fazer as fotos das peças, buscando interação com o público, buscando os seguidores que gostam do que eu faço. E aí a gente vai construindo, passinho por passinho. E também, né, falar para quem está nos assistindo que a Pamela está lá no Blive também. Isso. Então, se quiser dar uma conferidinha no trabalho dela, por lá também vai dar certo. Lá tem um link para você conversar com ela mais fácil ou pelo site mesmo. Isso, e eu fico muito honrada em fazer parte desse projeto de 4 meninas que são espetaculares, que estão entre os três melhores projetos do Brasil também, né? Também vamos exaltar vocês, porque para mim é uma honra poder estar na página de vocês e eu fiquei muito, muito agradecida quando a Vi me convidou, né? Porque não sabe, a gente é prima, né, Vitória? E
E aí eu fiquei muito, muito, muito feliz com o convite dela, muito feliz com a, a invenção de vocês, com a criação de vocês e com a defesa que vocês estão fazendo. Então, eu acho que vocês têm um caminho brilhante pela frente e que o Believe também vai dar muito certo e que juntas todas essas mulheres vão conseguir alçar voos longos. Nós agradecemos por você compartilhar com a gente as suas experiências de vida, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres a sair da situação onde elas estão hoje, porque realmente a gente não pode ficar calada, a gente tem que guiar nossa voz, tem que falar, porque o respeito é o mínimo que a gente precisa, que a gente pede. Então, muito obrigado, foi muito incrível mesmo. Vai contribuir demais com o nosso projeto, com todas as mulheres que estão agora conosco também. Então, muito obrigada, Pamela, de verdade, e muito sucesso para essa loja. Obrigada. Obrigada a vocês mais uma vez.